Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Nosso tema hoje é o que fazer para não temer a morte física. E vamos nos basear no Salmo 23, versículo 4, que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Todos nós vamos morrer fisicamente um dia, a não ser aqueles que estarão no dia do arrebatamento da igreja. Não vão experimentar a morte física, serão arrebatados em vida, né? E terão seus corpos transformados. Muitos têm medo da morte. E sem Deus, eu digo que é natural ter medo da morte, mas com Deus nós não devemos temer a morte. Esse texto fala como enfrentar a morte sem medo. E o primeiro ponto que nós queremos ver aqui é: não tema o poder da morte. Há um vale da sombra da morte em Israel, que fica no caminho aí para Jericó. Esse vale, ele é tão profundo e íngreme que a maior parte do tempo ele está em trevas, está escuro. E Davi compara aquele vale com a morte. Já lhe ocorreu que somos os únicos seres vivos que sabem que vão morrer um dia? Os animais não sabem, mas nós sabemos. O texto diz, ainda que, ou seja, pressupõe que vamos enfrentar o vale da sombra da morte. A morte não é uma questão de se, mas é uma questão de quando ela vier. Davi fala de uma experiência que todo pastor conhecia. No fim do verão, o pastor de ovelhas pegava o seu rebanho e ia em direção ao vale, porque essa era a única maneira de chegar às alturas mais elevadas. E antes do topo da montanha, sempre ali há um vale, e onde há alimento, onde há água potável, onde há grama verdinha. A viagem pelo vale é sempre temporária. É o período para você atingir esse lugar aí, para que as ovelhas tivessem alimento e água. Algumas vezes leva alguns dias, outras vezes leva semanas. E o pastor, ele não corre no vale, nem corre do vale. Não há medo. Ele não está com pressa. É um trajeto que ele precisa fazer e o faz com segurança, com confiança. O vale não é um beco sem saída. Nós podemos andar no vale. O pastor sabe algo. O vale é como um túnel. Ele tem duas saídas, né? Tem uma entrada e tem uma saída. E Davi sabia que Deus estava com ele no vale da sombra da morte. Por isso Davi estava confiante, não importa o que vai acontecer no momento seguinte. Se Deus está com você, você não tem o que temer. Veja que o texto não diz vale da morte, mas vale da sombra da morte. Sombra é uma imagem sem qualquer substância. Ela não é concreta.
E como filhos de Deus, nós podemos enfrentar a sombra da morte, uma imagem de morte, mas que na realidade ainda não é o nosso momento de partir. Como não temer a sombra da morte? Esteja consciente da presença de Deus. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Davi disse isso com muita confiança. Davi sabia que a ovelha nunca vai pelo vale sozinha, nunca passa por lugares perigosos sozinha. Para se ter sombra é preciso que haja luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. É fácil perder o medo da sombra. Volte-se para a luz e dê as costas para a sombra. Talvez você tenha recebido notícias de morte, um diagnóstico fechado, um prognóstico, de desespero, mas saiba que você está melhor no vale com o bom pastor do que no topo da montanha sem ele. Isaías 43, versículos 2 e 3 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Um filho de Deus sempre morre no tempo de Deus, no tempo certo de Deus e sob o seu olhar amoroso. Nenhum filho de Deus morre sozinho, abandonado. Há os anjos ali, o Senhor com esta pessoa. Não é um momento solitário, não é um momento em que você está abandonado. Muito pelo contrário. E o bom pastor, ele nunca leva o rebanho a um lugar onde ele mesmo, como pastor, não tenha estado antes. Ele já experimentou esse lugar, ele já atravessou esse vale antes para saber agora conduzir o seu rebanho. Quando Jesus saiu do túmulo, a morte tornou-se apenas uma sombra, porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, Então, ele já passou por esse caminho, ele já o conhece e ele nos conduz em vitória. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, o pastor, ele tinha 2 instrumentos. A vara, que tinha uma ponta de metal que servia para proteger a ovelha, dos animais ferozes. E a vara, então, ela guardava a ovelha, protegia a ovelha. O cajado servia para guiar a ovelha. A vara e o cajado, então, falam de proteção, de segurança e do Senhor nos guiando pelo caminho correto. Se você caminha com Deus através da vida, Ele caminhará com você quando você tiver que atravessar o vale da sombra da morte. Não há lugar para o medo. Nós sabemos em quem temos crido, que Ele é poderoso para nos guardar e guardar aquilo que Ele nos confiou
até aquele dia quando nós estaremos, com Ele face a face. Jesus venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, e através dele, da sua ressurreição, nós também venceremos a morte. Nós também conheceremos a primeira ressurreição. Até o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, como o corpo que Jesus tem hoje lá no céu. Isso é tremendo, não é mesmo? Nós amamos e servimos a um Deus vivo. Nós amamos e servimos a Jesus ressurreto e glorificado e entronizado à destra do Pai. E o nosso espírito, nós sabemos que foi recriado, Ali somos filhos de Deus, nós temos a essência de Deus, a sua natureza, o seu DNA. E ali recebemos a vida eterna. O nosso espírito jamais deixa de existir. A nossa alma jamais deixa de existir. Então, nós sabemos que somente esse corpo de matéria é que vai tombar e será substituído por um outro corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado, um corpo apropriado para viver no céu com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso, você recebe essa palavra em fé, que o Senhor possa realmente te guiar, te conduzir, e você possa de fato estar numa igreja local, onde você possa ser pastoreado, guiado, ensinado também a como atravessar os vales, da sombra da morte aqui nesta existência, para que você seja vitorioso e possa ajudar outras pessoas também. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém.